E eu vou continuar com aquela mensagem da noiva que eu comecei e não deu tempo de finalizar. Mas eu estava lendo a W. Tozer e teve uma frase que me chamou muita atenção e eu queria passar para vocês, que tem a ver também muito com o que nós estamos falando sobre a noiva, aquela que busca. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. A mulher que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Nunca vi uma mulher útil que não seja estudante da Bíblia e não existe atalhos para a santidade. Nossa, glória a Deus, né? Que palavra. Nós precisamos dedicar tempo para o Senhor. Não existe atalho, não existe correria na vida. As coisas que nós fazemos e buscamos em Deus é como uma semente. Tem que ter, Ele não entrega nada pronto. Você vai receber uma semente, você vai ter que plantar essa semente, você vai ter que regar essa semente. Você vai esperar o tempo do crescimento para que você possa colher o fruto. Bem, ser a noiva de Cristo, nós estávamos falando há algum tempo atrás, e nós vimos algumas coisas muito interessantes. Vou fazer uma pincelada para a gente lembrar do que a gente falou. E o verso principal da nossa meditação está em Apocalipse 19, no verso 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Diga comigo: felizes as convidadas para o banquete de casamento do Cordeiro. Quem somos? Somos nós, amém? Somos nós que somos essas pessoas felizes. Essa palavra que está em Apocalipse 19, a partir do verso 9, é uma palavra muito forte. Eu vou ler a passagem toda, porque nós vamos meditar em cima disso. Depois disso, ouvi dos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: aleluia, aleluia, amém. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes
os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro e acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Como nós dissemos, a igreja almeja a segunda vinda de Cristo. Aliás, domingo mesmo foi a respeito dessa palavra. E, às vezes, a gente acha que essa segunda vinda vai ser solução para todos os nossos problemas. Mas vai ser um dia de ordem e de justiça. Deus vai encontrar com toda a humanidade para separar aqueles bodes dos cordeiros. E nós estávamos vendo o que é que faz a diferença, o que vai fazer a diferença para eu ser chamado por Deus e receber aquela palavra tão linda: vinde benditos do meu Pai, para o reino que Ele preparou. Porque nós vimos que a palavra que foi dita aqui, logo de início, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E, para isso, nós precisamos amar. A gente acha que toda essa vida que nós estamos vivendo aqui, nessa correria que a W. Tozer falou, essa era imediatista que nós estamos vivendo, vai nos ajudar a chegar numa santidade. Não vai. As coisas são muito mais relevantes e preocupantes do que nós possamos imaginar. Nós precisamos dedicar tempo em buscar na palavra, meditar na palavra, pedir para que Deus se revele a nós, para que nós não sejamos enganados com vãs filosofias, com doutrinas que não fazem parte daquilo que Deus verdadeiramente quer para nós. E aí, na semana que nós falamos a respeito de ser a noiva de Cristo, nós vimos que muitas coisas estão acontecendo ultimamente. A pessoa vem na igreja, ela quer a cura. Se não cura, fica chateado, fica bravo com Deus. A pessoa vem para a igreja porque quer ser abençoado financeiramente. E às vezes até é enganado. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Que, na verdade, a maior bênção Deus já enviou, que é o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, Ele que se despojou da sua glória. E, afinal de contas, como é que será que a nossa igreja, hoje em dia, está esperando essa segunda vinda? O pastor Josué Pai, ele disse assim, que se algum daqueles apóstolos viesse novamente aqui nos dias de hoje, ele iria se espantar, porque a gente fala muito da primeira vinda de Jesus para nos salvar, para nos dar vida, tal, mas estamos esquecendo que ele virá uma segunda vez. A primeira vez ele veio como Salvador e Senhor da nossa vida, mas depois, na segunda vinda, ele virá como juiz. E ele diz que tem umas 300 vezes falando da primeira vinda, mas tem 2.400 falando da segunda. Gente, eu até vou fazer uma pesquisa, porque eu achei assim um número até muito grande, e eu adoro esse tipo de pesquisa. Eu gosto muito de ficar estudando quando tem alguma coisa assim que me aguça. E é claro que ele, como professor de teologia do Antigo e do Novo Testamento, né? Ele tem uma bagagem, né, de todos esses anos aí. Eu fiquei assim muito aguçada, fiquei aguçada mesmo. Falei, eu vou procurar essas 2.400, né? Porque teve uma vez que alguém chegou para mim e falou, sabe quantas pessoas na Bíblia são chamadas homem de Deus? Eu falei, não. Eu falei, então vai procurar. E eu fui. E são 12 vezes, 11 vezes no Antigo Testamento e uma única vez no Novo Testamento, chamando homem de Deus. E, às vezes, tantas pessoas se consideram homem de Deus. E na Bíblia mesmo só tem 12. E, na verdade, um deles é Timóteo. Quer dizer, os outros é Moisés,
Davi, alguns desconhecidos. E eu adorei fazer isso. Então, esse tipo de coisa aguça a minha vontade de pesquisar e olhar para tudo isso que Deus quer fazer. Então, nós queremos ver que, nós vamos ver aqui, que para ser a noiva de Cristo, nós precisamos de ter algumas coisas muito bem firmadas na nossa vida. A primeira delas é a santidade, né? A igreja precisa estar livre desse sistema do mundo que jaz no maligno, porque o Satanás ele quer transformar as coisas deste mundo com um brilho muito especial, para que a gente possa se confundir, achando que se tudo ao nosso redor estiver bem, nós estamos bem. Mas, na verdade, não é isso. É se tudo dentro de nós estiver bem, as coisas ao nosso redor é que vão ficar melhor ainda. E o que é mais importante dentro da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo ele vem com um fruto recheado dos elementos que nós precisamos mostrar para o mundo. Essa santidade vem daquilo que a gente tem dentro de nós. E ela inicia-se com amor, com a paz, com alegria, com longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quantas vezes a gente fica tão estressada por causa dessa correria, e às vezes a gente atropela as coisas que Deus está querendo fazer com a gente. Mas ele fala assim, calma, descansa em mim. Foi falado aqui, enquanto a gente dorme, ele está trabalhando por nós. Não é para que a gente não faça mais nada. É o dormir do descansar, o repouso que Deus quer que nós tenhamos. E, na verdade, todas as vezes que eu falo isso, parece que ele vem, o Didi, sabe? Vem assim, e aí você está falando aí, mas você mesmo não tem marido que te acompanha. Mas você mesmo não tem os seus filhos que estão firmados. Mas eu falo assim, mas eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus que fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu vou ver isso. E se eu não ver com os meus olhos físicos, eu já vi com os meus olhos espirituais. Porque a esperança nossa é assim. Porque aquilo que a gente vê, a gente espera alguma coisa que eu já estou vendo? Não, eu quero um celular. Estou vendo meu celular ali. Já ganhei, está ali, é meu. Não é isso que nós temos que crer que Deus tem nos dado uma palavra para que nós possamos receber, guardar no coração com o entendimento da razão também, porque crente não é burro. Antigamente as pessoas falavam que, né, os crentes são tudo burro, tudo sem sabedoria, e é exatamente o inverso, né? A sabedoria está em nós, conosco. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, nós sabemos que esse sistema do mundo, ele inverte todas as coisas, e nós estamos vendo as coisas sendo invertidas hoje. O pastor Josué passou essa semana aí para a gente um quadro com algumas fotos. Era escrito embaixo, mulher, mas só que era um homem, todo maquiado e tal. Depois o outro era assim, mulher, só que era homem, só que era uma mulher de cabelinho curtinho, com barba feita. E são até famosos, se eu falar os nomes aí, vocês vão saber, mas... Depois colocou assim, uma criança toda emperequetada, toda maquiada, com roupas de carnaval, fazendo trejeitos. Aí colocou depois embaixo assim, pessoas que nós devemos ter medo. Um homem, uma mulher, uma criança, e duas crianças, uma família normal.
Eu falei assim, meu Deus, tudo o inverso, né? Pessoas com arma na mão, autodefesa, mas tudo bandido, né? Você que é normal, você tem que ficar dentro de casa com grades trancadas, porque você não pode sair para a rua, porque na rua quem manda é o bandido. Onde nós estamos nesse mundo que está distorcido totalmente e socialmente distorcido. Então, nós precisamos saber que onde nós vamos parar se nós, como igreja, não fizermos a nossa parte de santificação. Então, a igreja, para cumprir a missão da noiva, ela precisa ser, a noiva tem que ser como? Pura, santa, sem mácula, sem ruga. É essa igreja que Jesus vai vir buscar, que reflita a sua glória. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Se nós temos a santidade, que é o Espírito Santo, santidade morando em nós, nada que não seja santo tem que agradar o nosso coração. Nós não somos nem cegos e nem surdos, que talvez a gente possa ver alguma coisa ou ouvir, mas é relance. Depois aquilo não faz parte da minha vida. Nós temos que saber o que é que agrada a Deus, mas agrada ao Espírito Santo que está em mim. Por isso, todas as coisas que eu vou fazer e pensar, Ele está vendo. Pode até ser que muitas pessoas olhem para a gente e achem uma santidade ali. Mas quem conhece a gente mesmo é só Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração, né? Até nós podemos nos enganar. Então, vamos pedir para Deus não deixar sermos enganados. Em 1 João 2, 15 e 17 diz, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós precisamos deixar as coisas que brilham no mundo como se fosse ouro, que, na verdade, não é. É uma fantasia para que nós possamos ser enganados. Bom, então, para sermos noiva de Cristo, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a santidade. Buscar a santidade fazendo o quê? Nós já vimos. Lendo a palavra, meditando na palavra, orando ao Senhor, pedindo a Ele todas as coisas que a gente sabe que vão fazer com que nós tenhamos intimidade com Ele e com os irmãos. Porque também não queira ser santo e ficar num mosteiro. Você tem que conviver com os seus irmãos. Até porque você vai ter que ser testemunha, que é o segundo item que nós falamos na outra vez. Testemunhas. Ele disse para nós que nós seríamos testemunhas aonde? Na nossa Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a Jerusalém nossa é a nossa casa. Que eu sei que é o lugar mais difícil de você ser. Porque é ali onde você convive dia a dia. Então, você, às vezes, é muito cobrada. Qualquer deslize, o inimigo das nossas almas já está acusando, porque ele usa quem ele quer para acusar a gente.
Não tem necessidade que seja uma pessoa não crente ou não salva, que a gente vai falar que vai ser usada por... Não, Pedro, uma hora ele foi usado para falar que Jesus era o Filho de Deus, ele falou, puxa, foi Deus que te revelou. Daí a pouco ele vem e fala, não, Senhor, você não vai passar isso. Ele falou, sai de mim, Satanás. Quer dizer, o mesmo cara foi chamado... Por isso, nós precisamos tomar cuidado do que nós falamos e do que nós vamos fazer. Por quê? Porque nós temos que testemunhar. Nós precisamos nos preparar, porque os dias são maus, mas nós não temos que nos contaminar com esse mundo. Um peixe fica no mar e, quando você pesca ele, ele não é salgado. Ele não faz com que a água do mar entre nele. Nós temos assim aqui no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não temos que se amoldar no mundo. Romanos 12, 1 e 2 diz isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ler a palavra para entender o que é que a nossa vida vai ser aqui. E, às vezes, a gente acha que a pessoa que é abençoada é aquela que tem tudo muito legal, tudo... Não. Não é isso, não. A vida cristã não é um parquinho de diversão, não é a Disneylândia. Tem muita gente que está vivendo uma vida santa, correta, e passa por muitas provações. Provações físicas, de saúde, de financeiro. Tudo, passa por tudo. Se fosse assim, aquele pobre, Lázaro, que ficava aos pés daquele rico, que o rico morreu, foi para o Seol, e o Lázaro morreu, foi para os braços de Abraão. Então, você fala, pô, um cara comia as migalhas que caíam no chão. Isso é aspecto de prosperidade? É, porque ele era próspero em Deus. Ele sabia quem era Deus. E o outro estava tão... Aliás, alguém me falou outro dia, por isso que fala que um rico se acha tão autossustentável que às vezes a gente fala que é uma parábola, e não é, né? Graça, você me falou outro dia, que para passar um camelo no fundo de uma agulha. Né? Que a gente fica tentando imaginar que é um absurdo. Talvez uma pessoa rica, que for soberba demais, ela não vai aceitar se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque tudo ela tem aqui. Para que ela precisa de Deus? Mas nós não podemos viver sem Ele. Nós precisamos de todas as coisas que Deus tem dado para as nossas vidas. Então, quando Paulo nos mostra em 1 Coríntios 6, que ele diz assim, 1 Coríntios 6, 2, 3, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Nós somos santos. E quando eu vi esse versículo, agora estudando novamente, eu lembrei que da outra vez eu nem fiz esse comentário, mas diz assim, se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Então, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos julgando, não é o outro. As coisas que vêm para as nossas vidas, nós temos que aprender a julgar. Por que é que está acontecendo isso na minha vida? Nós temos que aprender a julgar, porque nós vamos julgar os anjos. Vamos julgar o mundo. Olha que coisa! Quando Jesus voltar e levar a sua igreja. E, então, fazendo aqui a terceira parte, que eu quero me demorar um pouco mais, porque a primeira e a segunda parte que nós falamos da outra vez. Então, a primeira parte é ser o quê? Santo, santas. A igreja tem que ser santa. E a segunda parte é ser testemunha, tá? Então, hoje nós vamos ver por que é que nós precisamos ser testemunhas. Quanto que nós precisamos levar de testemunhas para que forme um número completo lá no céu?
o último momento da vida da gente, como a gente sabe, a gente fecha os olhos, como aquele ladrão na cruz, Jesus falou para ele, reconheceu Jesus ali como sendo o rei, embora ele estivesse completamente desfigurado, né? Ele ainda reclamou outro, você está aqui pelo motivo que você merece, você não percebe aqui que ele é santo? E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Naquele último momento em que ele fecha os olhos, o hoje de Jesus, a gente sabe que não é o hoje para nós. Então, porque para o Senhor, 1000 dias é como um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aquele ladrão da cruz, provavelmente, a hora que ele abrir os olhos naquele grande dia, vai parecer que ele acabou de fechar. Vocês já não fizeram isso algumas vezes? Que você vou deitar um pouquinho, mas é só vou tirar só um cochilinho. De repente, você abre os olhos, você ficou meia hora. Mas parece que foi fração de segundos. Então, a morte dos santos, ao meu ver, não sei se é bíblico isso, não sei se é bíblico, não é bíblico, não tem nada confirmando, mas isso é o que eu sinto no meu coração. Porque na hora que a gente abrir o olho, a gente não vai lembrar das coisas que ficamos esperando no tempo em que estamos dormindo no Senhor. Mas vai ser naquele dia o nosso advogado, Jesus, cuidando das nossas vidas. Então, quantas testemunhas serão necessárias para esse julgamento de Satanás que fala em Apocalipse? A Bíblia fala do juízo final, mas também cita o julgamento dos atos cometidos por uma pessoa, seja pecado ou iniquidade. Porque ele diz na palavra que nós vamos colocar tudo, que vai ser colocado tudo em nossas mãos, todas as coisas que nós falamos, agimos e até pensamos. Então, quando lá em Apocalipse nós vimos que Satanás vai ser julgado por nós, nós temos que saber quantas pessoas precisavam. Aí algumas pessoas falam 144 mil, 12 de cada tribo, que algumas religiões falam que exatamente são só esses que vão ser salvos. Mas isso não é uma inverdade, porque Jesus falou assim, vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, no Antigo Testamento, para você comprovar alguma coisa para alguém, lá em Deuteronômio 19:15 dizia, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Nós vemos isso em 2 Coríntios 13 também, 1 Timóteo e Mateus 18. Mas para o julgamento de Satanás, que Apocalipse fala, não bastam 2 ou 3 testemunhas, como nesta lei. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 6, dos versos 9 e 12. Diz assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o céu ficou escuro como tecido de crina negra,
toda a lua tornou-se vermelho como sangue. Então, nesse versículo aí, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles, é o momento em que nós vamos saber a quantidade de pessoas que precisam morrer diante do Senhor para julgar Satanás. Existe um número necessário, diz a palavra, de testemunhas que precisa ser completado até que haja juízo. Estes são os homens os quais o mundo não era digno, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, diz Hebreus 11, 38 e 39. Eles passaram por tribulações e foram vitoriosos. Não deixaram que as suas lâmpadas fossem apagadas, como as virgens que esqueceram o azeite para acender a sua lâmpada. Então, nós temos que ter uma santidade, nós temos que ser testemunhas e nós temos que ter uma quantidade de pessoas para julgar Satanás que devem ser mortas por essas tribulações. Será que nós estamos em algum estágio hoje em dia? Por que será que as pessoas estão dizendo os dias estão findando? Está próximo a chegada do Messias. Porque o dia que ele vem, nós não sabemos. Como Jesus disse, só o Pai, né? Nem o Filho, nem ninguém. Muitas pessoas já falaram e caíram no descrédito. Por quê? Porque Jesus falou que não saberíamos, só Deus. Então, a noiva de Cristo, ela está sendo formada num ambiente de batalha espiritual. Nós estamos numa batalha. Quando nós estamos sem conhecer a Jesus, você está na batalha, mas nem sabe que tem uma batalha. Então, tem muita gente que fala, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida ficou... Não, é que depois que você aceitou Jesus, você começou a entender que existe uma batalha espiritual e que você tem que se preparar e lutar contra as coisas que estão no mundo, que são cobiça da carne, soberba da vida, cobiça dos olhos. E a gente sabe que nós vamos ter um combate contra a gente. Nós vamos sofrer perseguição, nós vamos sofrer hostilidade. Quantas vezes, no início da minha caminhada, a gente ouvia as pessoas falarem assim, agora você vai vai dar dinheiro para pastor? Ninguém entende que os dízimos e as ofertas são bênçãos para as nossas vidas. Porque a única vez que Deus fala assim, fazei prova de mim, é nos dízimos e nas ofertas. Ele não manda você fazer prova dele, que se ele vai realmente te salvar, se ele vai ser um refúgio para você. Não, ele só fala exatamente para você quando você faz teste com ele com relação ao dinheiro. Por quê? Porque Jesus só fez a comparação do Deus Mamon com um Deus. Ele falou, não dá para servir a dois senhores. E o outro senhor era o dinheiro. Que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Então, quando nós estamos aqui nesse mundo, esperando a volta de Jesus, e quem sonha com a volta de Jesus? A gente sabe que nós temos um trabalho a fazer. Para que a volta de Jesus seja consumada, nós temos que estar com uma igreja santa, pura, sem mácula, tão santa a ponto de você ser um testemunho vivo de Jesus, em que as pessoas olhem para você e queiram ser tão especiais como você. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim,
Só eu na minha casa que sou cristã ainda. Na minha família todos são espíritas e uns são ateus. E ela começou a chorar. Eu falei assim, calma. Falei, se Deus colocou, você agora vai ter que ser testemunha. Ela falou assim, mas acontece que a minha sogra é também crente. Ainda ela fez crente com aspas, assim, né? Mas ela é tão brava. Ela não queria que eu casasse com o filho dela. E ela é tão ruim para os seus próprios netos, que toda a minha família fala, se é para ser crente desse jeito, minha filha, eu não quero que você seja crente. Então, ela falou assim, é nesse embate que eu estou vivendo. E isso não é essa história dessa menina. Eu já ouvi várias vezes a pessoa dizer. Às vezes, a pessoa pega a pessoa para trabalhar. Pega uma pessoa e fala, porque ele é crente, eu vou pegar essa pessoa para trabalhar. Faz pior do que uma pessoa não crente. E aí você vai me perguntar, mas e as pessoas que são católicas, espíritas, que fazem as coisas erradas? Mas dela ninguém espera, não. Mas de nós que falamos que somos do Senhor Jesus, que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso Senhor, as pessoas esperam exatamente isso. Uma santidade e um testemunho de vida que vai fazer com que Deus seja exaltado. E aí você fala assim, mas e por que a noiva tem ainda que tem que morrer muita gente para que nós possamos dar o testemunho final para que Satanás seja julgado? Nós não sabemos o tempo de Deus, mas a palavra de Deus diz que o fim se aproxima e que o relógio de Deus está acelerado. Uma coisa muito linda que eu peguei um dia alguém falou assim para mim, vocês conhecem aquela florzinha 11 horas? Falou assim, o planeta está louco, porque essa florzinha 11 horas, às vezes ela abre 9, às vezes abre 1 hora da tarde, quer dizer, ela está louca. E aí, a minha irmã mora lá no interior e disse para mim que o quintal dela tem assim, aquela florzinha 11 horas e que ela reparou isso mesmo. E aí, eu fui tentar pensar assim, bom, eu falei para ela, a palavra de Deus diz que nos finais do tempo, Deus abreviaria. Será que nós estamos tendo uma aceleração e a gente não percebe? E eu coloquei isso na internet e olha o que eu encontrei. Por exemplo, o terremoto de 8,9 na escala de Richter, que assolou o Japão em 2011, foi tão forte que acelerou a rotação da Terra e encurtou os dias em 1, microsegundo, segundo a NASA. Algo parecido ocorreu com o terremoto no Chile em 2010. E já o abalo de Sumatra em 2004 causou uma aceleração de 6,8 microsegundos, segundo a NASA. Quer dizer, a somatória da quantidade de terremotos que nós estamos vendo, que está absurdamente, até Brasil, que nunca teve, já estamos até sentindo. Nós podemos não sentir agora, sim, sentir na pele a aceleração para diminuir o tempo da Terra, mas está acontecendo. Só que a natureza sente. Então, essa florzinha 11 horas, se alguém tiver, pode reparar, ela está louquinha. Ela já não... Porque a somatória de 1,6 microsegundo, mais 6, mais quanto que é o outro? 6,8, e de outros que não foram contados. Passado ano, sabe? Ela está assim, hoje, para mim, ela fala assim, para mim é 11 horas, mas no nosso relógio é 9.
Para mim agora hoje é 1h da tarde, mas para a Florzinha é 11. Ela então abre. Gente, não, parece uma loucura, mas é verdade. Olha que coisa mais interessante. O relógio de Deus está acelerado. E em breve nós vamos ouvir um dos anciões perguntando assim: e estes com vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Depois dessas coisas, ouviremos do céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. No versículo 10, eu quero ler na versão, na NVI, diz assim: então, João fala assim: caí aos seus pés, aos pés do anjo que estava falando, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faças isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. A quem a igreja hoje está adorando? A homens? A cantores? A quem está adorando? A noiva tem que adorar ao Deus dos exércitos, ao Deus que é rocha, ao Deus que fez tudo por nós. Tudo por nós. O maior versículo da Bíblia, que a gente fala que tem o maior conteúdo, eu sei que vocês sabem de cor, é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que coisa mais linda. Porque é a maior explicação. Deus é o maior ser. Amor é o maior sentimento. O mundo, a maior aglomeração de pessoas. De tal maneira, é a maior intensidade, que deu maior presente. Seu Filho unigênito, maior expressão de Deus. Para que todo, maior abrangência ou inclusão, que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação, mas tenha maior conquista, vida eterna, maior esperança. Glória a Deus. Este é o Deus que quer que a sua noiva chegue naquele grande dia e diga: eu estou pronta, Senhor. Eu me santifiquei. Eu testemunhei. Estou aqui no tempo certo que o Senhor designou. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que essa palavra fique no nosso coração, não simplesmente porque nós ficamos imaginando tudo aquilo que vai acontecer depois da nossa ida aos céus, mas tudo aquilo que ainda possamos fazer aqui como crentes, como cristãos que vivem na presença de um Deus santo,
de um Deus todo-poderoso, de um Deus que faz infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar, um Deus que nos dirige, que nos orienta, que não nos deixa seguir nem para a direita nem para a esquerda, mas nos dá a direção, o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É esse o Deus que olha para nós todos os dias e a cada manhã Ele renova as misericórdias para que possamos viver neste mundo que jaz no maligno, mas não sermos contaminados pelas coisas do mundo, mas que possamos ter uma vida santa, reta, imaculada, para testemunhar que Jesus é o único que nós vamos adorar. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode aplaudir ao Senhor, porque só Ele merece glórias. Amém.